Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que uma das características da paternidade de Deus é que ele é um pai que corrige? É isso aí. Talvez nós só conheçamos aquela característica de Deus, que ele é um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Ou não é nem que conhecemos, né? É que nós queremos somente essas características. Mas eu quero, através desse vídeo, te falar que uma das características de Deus é que ele corrige. E a correção é de suma importância para nós que somos filhos. Vem comigo, porque eu tenho algo muito especial para compartilhar com você nesse vídeo, tá bom? Bora lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. Que bom, muito bom ter você aí do outro lado para junto comigo nós estamos aqui juntos crescendo e buscando ter mais e mais de Jesus, né? Sabemos a importância disso, de tê-lo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para que ele possa conduzir a nossa história. E nós estamos nesse mês falando sobre paternidade, né? Nesses vídeos aqui. E eu queria trazer algo sobre a característica paterna de Deus. E uma das características paternas de Deus é que ele é um Deus que corrige. Olha só que interessante. Quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, que Deus, ele aparece de diversas figuras para nós. Como Pai, como Senhor, como Rei. Você vai analisar e vai ver que ele se manifesta de algumas, se mostra através de algumas figuras. E uma das figuras, ou uma das formas que ele se demonstra para nós, é através da figura paterna. É interessante isso, eu queria que já começar nesse vídeo dizendo, ei, você tem um pai, tá bom? Talvez você nunca tinha parado para analisar isso, para pensar sobre isso, mas existe um Deus no céu, que é o nosso pai, que é o meu pai, que é o seu pai. Eu tenho certeza que ele tem algo para cuidar de você, ele tem uma forma especial para cuidar de você, ele te fez com um propósito, então saiba disso, você tem um pai. Talvez você pode até não ter um pai terreno presente, ou talvez até teu pai terreno já tenha partido, ou talvez não tenha cuidado de você, mas saiba que durante toda a sua vida, você sempre teve um pai que estava olhando para você, mesmo talvez você não reconhecendo, não sabendo que ele era teu pai, mas ele sempre estava cuidando de você. Esse pai sabe quem é? É Deus. Ele cuidou de você desde quando você era pequeno, desde o seu nascimento, desde da sua geração. Ele estava cuidando, protegendo, guardando e tem tentado estar do seu lado todos os tempos. A pergunta é, você tem valorizado esse seu pai? Se sim, que legal. Se não, passe a partir de agora a valorizar esse pai celestial que você tem. Comece a usar os benefícios de ser filho de Deus. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, né? Então guarde isso aí no seu coração. Você é filho de Deus, tá bom? Para falar sobre essa característica de Deus, pessoal, que o nosso Deus é um Deus que corrige, eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 5, tá bom? Que diz assim, ó. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês, como a filhos. Meu filho, olha só, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão. Olha o conselho. Ele continua dizendo, ó, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha só que texto interessante. Primeira coisa, ele nos coloca como filhos aqui. Coloca nós como filhos de Deus. Então, eu comecei esse vídeo falando, né? Você é filho de Deus. Então, guarde isso no seu coração. E o texto também vai nos dizer que o nosso Deus, ele é um Deus, o nosso Pai, ele é um Deus que corrige, é um Pai que corrige. É muito bom, pessoal, me fala a verdade, saber que Deus é um Pai amoroso, não é? Que é um Pai bondoso, que é um Pai misericordioso, que é um Pai longânimo, que é um Pai que quer o melhor para o seu filho. É muito bom, sabe? Nós sabemos dessas características de Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que ele é um pai que corrige. E quando nós estamos sendo corrigidos, ela nos orienta aqui, ó, a nós amarmos a correção. Porque a correção de Deus para nós vai nos mostrar o quanto que ele nos ama. Você sabia disso? Deixa eu te falar algo aqui, olha para cá. Você é pai ou você é mãe do outro lado? Se você não é pai, se você não é mãe, você é filho, né? Então, olha só, vamos fazer uma aplicação prática aqui no dia a dia. Quando um filho
mesmo desobedece ao seu pai ou faz alguma coisa errada, se o pai deixa de corrigi-lo, o pai vai estar fazendo mais mal do que bem. Porque às vezes você pensa, não vou corrigir meu filho não, porque eu vou entristecer ele vai chorar, não vou falar isso não. Só que às vezes você não fazendo isso, não corrigindo o seu filho, você vai estar fazendo mais mal do que bem, do que se você tivesse corrigido ele. Não é verdade? Porque você vai deixar ele com uma prática ruim, você vai deixar ele sendo uma pessoa ruim, porque a correção ele melhora as pessoas. E o nosso Pai Celestial, ele trabalha da mesma forma. Ele pega a gente muitas vezes fazendo coisas erradas ou desobedecendo ele vai nos corrigir, porque ele nos ama, porque ele quer que a gente se torne pessoas melhores. Então, aprenda isso aí nesse vídeo. Eu quero que você valorize a correção de Deus. E pode ter certeza, pessoal, pode ter certeza que Deus, ele vai te corrigir. Ele vai nos corrigir, por quê? Porque ele nos ama. A Bíblia fala aqui, onde eu li com você, que o Senhor, ele disciplina o seu filho. Quando vamos olhar para a palavra disciplina, nós vamos ver no dicionário português, disciplina significa obedecer regra, significa manter uma boa conduta. Isso significa disciplina. Mas aqui, disciplina, ele está querendo dizer que significa correção. Que disciplina na Bíblia Sagrada pode significar correção, pode significar autocontrole, ou pode significar treinamento. Aqui, ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus que corrige aquele que ama. Entendeu? O nosso Deus corrige aquele que ama. Então, primeiro ponto, quero que você entenda o seguinte, olha, é importante você amar a correção. Eu sei, pessoal, eu sei, porque eu também passo por isso. É difícil você ser corrigido. É difícil você ser orientado, não é? A gente muitas vezes, ainda mais quando nós atingimos uma certa idade, né? É interessante porque quando você corrige uma criança, ela escuta ali mais ou menos, quando ela vai crescendo, ela começa a retrancar, ela começa a não aceitar mais. E muitas vezes nós nos comportamos do mesmo jeito com o nosso Pai Celestial. Nós, quando estamos chegando a Ele, nós aceitávamos a correção. Mas vamos crescendo na fé, conhecendo mais e mais, a gente começa a não querer mais aceitar a correção, achando que Deus não precisa mais nos corrigir e tal. Mas eu quero que você entenda que a correção é importante, tá bom? Para pensar comigo aí. O que seria dos nossos filhos ou de nós mesmos como filhos se nós não tivéssemos sido corrigidos? Já parou para pensar? Imagine a cena, pessoal. Fica imaginando assim um cenário. Meu Deus, que calamidade que não seria. Nós teríamos pessoas sem limites. Nós teríamos pessoas sem comportamentos totalmente errados. Por quê? Porque é a correção que nos coloca no prumo. Não é verdade? Nós fomos corrigidos, ensinados pelos nossos pais. Isso nos fez ser pessoas melhores. E se nós crescêssemos, já pensou? Se nós não tivéssemos a correção de Deus? Teríamos problema também. Seríamos más pessoas, seríamos maus homens, seríamos maus pais. Então, por isso, eu quero que você entenda. A correção é importante. E uma das características paternas de Deus é que Ele é um Deus que corrige. Eu queria que você, através desse vídeo aqui, começasse a valorizar a correção de Deus. Por mais que doa, mas valorize a correção de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, pessoal, eu vejo que Deus corrige o seu povo. Nós podemos olhar e citar vários e vários exemplos, passar vários minutos aqui falando sobre, e horas e dias falando sobre como Deus corrigiu o seu povo. Mas eu só quero citar alguns aqui. O primeiro, Deus corrigiu Moisés. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Mas Deus deu uma ordem. Olha, o povo estava querendo água. Lá em Números capítulo 20, versículo 9, vai dizer que o povo estava querendo água. E aí Deus falou para Moisés, Moisés vai lá e fala que a rocha vai jorrar água. Moisés foi lá e tocou na rocha, feriu a rocha. E por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Ou seja, Deus corrigiu Moisés. E olha só, Deus corrigiu Moisés, o homem que falava com ele face a face. Quer ver outro exemplo? A Bíblia vai dizer que Jesus está falando com seus discípulos, lá em Mateus 16, 21. Vai dizer que Jesus está falando com seus discípulos sobre a cruz, sobre a morte, que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer. Aí Pedro chama ele no canto e fala, não, Senhor, tu não vai passar por isso não, não vai acontecer isso não. Querendo desvirtuar Jesus da cruz. Jesus pega e repreende Pedro, fala, para trás de mim, Satanás. Você quer me tirar do meu propósito e tal. O que eu aprendo com isso? Deus corrigiu Pedro também, que foi um dos principais ali da igreja. Eu quero que você entenda que se Deus corrigiu a esse povo, Ele vai nos corrigir também. Saiba, pessoal, que a correção é importante para nós, tá bom? Aprenda isso. A correção
é importante, vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir. Olha só, guarde isso aí no seu coração. A correção é para nos fazer viver de maneira correta e colher os frutos da obediência. Vou repetir para você. A correção nos faz viver de maneira correta e, consequentemente, nos faz colher os frutos da obediência, tá bom? Então, guarde isso aí no seu coração. Ame a correção, valorize a paternidade de Deus e saiba que a correção vem para te fazer um filho melhor. Pessoal, valorize a correção, pratique a correção e viva os frutos que a correção vai trazer para você, tá bom? Escute os conselhos do seu pai e saiba que se ele te corrige é porque ele te ama. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você comece a olhar depois desse vídeo aqui, para a correção de Deus de maneira diferente, mostrando o quanto que ele te ama e por isso que ele te corrige, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família. Curta o vídeo, pessoal. Mande para mais pessoas também, para que outras pessoas sejam edificadas, tá bom? Comente aqui o que você achou, o que você achava de correção, o que você achava de disciplina e como vai ser sua visão agora. Eu quero te ouvir, quero te responder. É uma alegria, tá bom? Que Deus abençoe sua casa e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.